um veículo está se movendo ao longo de uma estrada plana e retilínea. Sua velocidade em função do tempo para um trecho do percurso foi registrada e está mostrada no gráfico. Considerando que em t igual a zero, ou seja, no instante inicial, a posição do veículo, ou seja, a posição inicial, é igual a zero, ou seja, ele está partindo da origem da trajetória. Assinale a alternativa correta para a sua posição ao final dos 45 segundos. Em outras palavras, quanto foi que o móvel andou. Observe quais são as grandezas físicas referidas na questão. O gráfico apresenta velocidade e tempo. E a questão pede para que você descubra espaço. Ora, é preciso lembrar que num gráfico da velocidade em função do tempo, existe uma propriedade cinemática do gráfico que prova que a área sob o gráfico representa o valor numérico do espaço percorrido. Então, para cada trecho do gráfico, quer a velocidade fique constante, quer a velocidade fique variável, se a gente calcula a área sob o gráfico, nós temos o espaço percorrido. Evidentemente, esse gráfico vai ter que ser quebrado em figuras menores, cuja área a gente saiba calcular. E uma característica importante, existe um trecho do movimento, lá no finalzinho, onde a velocidade fica negativa. Nós temos também uma área que representa o espaço percorrido, mas é preciso entender o que é que essa área significa. Todo movimento tem uma direção e sentido. Existe um sentido adotado como referencial, que é exatamente o do eixo dos espaços. Então, nós temos duas possibilidades. O móvel se desloca no sentido do referencial e a velocidade, então, é adotada como positiva, ou o movimento acontece no sentido contrário ao referencial, e aí, então, a velocidade é adotada com sinal negativo. O que significa, então, dizer que durante uma parte do movimento, essa parte inicial, o móvel estava indo. E lá no finalzinho, ele voltou um pouco. E, evidentemente, isso vai ter que ser levado em consideração se o nosso objetivo é descobrir onde é que ele foi parar ao final dos 45 segundos. Mas vamos começar descobrindo a posição do veículo ao final dos 5 primeiros segundos de movimento, durante os quais ele mantém uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, a área a ser calculada corresponde a um retângulo de base 5 e altura 8. Nesse caso, sabendo que a área de um retângulo é base vezes a altura, nós teríamos uma área 40. Fisicamente falando, durante os 5 primeiros segundos de movimento, o veículo percorreu 40 metros. Nos 5 segundos seguintes, do instante 5 até o instante 10 segundos, a velocidade cresceu, de modo que a área a ser calculada agora corresponde a um trapézio. Repare que esse trapézio está de lado, a base menor é 8, a base maior é 36 e a altura vale 5. Lembrando o cálculo da área de um trapézio, base menor mais base maior vezes a altura sobre 2, aqui nós teríamos uma área correspondente a 110, o que significa dizer 110 metros percorridos entre o instante 5 e o instante 10 segundos. Na sequência do movimento, mais 5 segundos de velocidade constante, de tal maneira que a área a ser calculada sob o gráfico, mais uma vez, é de um retângulo, de base 5, mas agora de altura 36, o que equivale, nesse caso, a uma área 180, ou seja, mais 180 metros percorridos pelo veículo em 5 segundos. No trecho seguinte do movimento, de 15 a 20 segundos, a velocidade do veículo diminui e, mais uma vez, a área a ser calculada é a área de um trapézio. E detalhe, um trapézio igual ao que vimos anteriormente.
a base menor, que vale 8, a base maior, que vale 36, e a altura aqui de ladinho, que vale 5. De tal maneira que a gente, inclusive, já sabe que essa área vale 110 e podemos dizer que de 15 a 20 segundos o veículo percorreu mais 110 metros. Também vamos ter uma área repetida de 20 a 25 segundos. De novo, nós temos um retângulo e um retângulo com os mesmos valores de base e de altura que aquele primeiro retângulo. Base 5 e altura 8, o que significa dizer mais uma área 40, mais 40 metros percorridos pelo veículo no intervalo de 20 a 25 segundos. Na sequência, do instante 25 ao instante 35 segundos, a velocidade volta a crescer e a área a ser calculada novamente é a de um trapézio. Parecido, mas diferente dos trapézios anteriores. A base menor também vale 8. A base maior, como os anteriores, também vale 36. O trapézio também está de lado, mas se os outros tinham altura 5, esse tem o dobro de altura. A altura desse trapézio vale 10. Ora, com as mesmas bases mais o dobro de altura, nós teríamos então o dobro da área, o que significa dizer, nesse caso, uma área 220. Logo, o veículo percorre mais 220 metros do instante 25 ao instante 35 segundos. E agora nós temos um desafio no gráfico. Observe que o próximo intervalo em que a velocidade diminui, eu sei que ele se inicia no instante 35 segundos, mas eu não sei aonde ele acaba. O gráfico não me diz exatamente em que instante de tempo ele corta o eixo do x. Dessa maneira, eu não tenho como calcular a área sob esse triângulo para descobrir quantos metros mais o veículo avançou. E digo mais, a partir desse instante desconhecido, a velocidade passa a ser negativa, o que significa dizer que o móvel volta um pouquinho. Para calcular o quanto ele volta, eu precisaria da área desse triângulo vermelhinho pequeno aqui embaixo, mas que eu também não vou conseguir calcular. Entende por quê? A altura desse triângulo equivale a 10. Repara que o menos aqui na velocidade é só para indicar que o sentido se inverteu. Agora, como é que eu vou descobrir a base desse triângulo se eu sei que ele termina no instante 40 segundos, mas eu não sei exatamente onde ele começa? É aquele instante desconhecido do gráfico. Isso significa dizer que a gente vai ter que ter uma abordagem diferente para esse trecho que se inicia no instante 35 segundos e termina lá no instante 40 segundos. Ora, o que é que eu sei desse intervalo? O que é que eu sei desse movimento? Repara que a velocidade vai mudando linearmente. Isso denuncia que nós estamos diante de um movimento uniformemente variado. Quais são as grandezas conhecidas nesse intervalo de tempo para esse movimento? Nós temos a velocidade inicial e o instante inicial. Então, a velocidade inicial de 36 metros por segundo para um instante inicial de 35 segundos. Assim como nós também conhecemos o instante final 40 segundos e a correspondente velocidade final menos 10 metros por segundo. Então, velocidade final menos 10 metros por segundo, instante final 40 segundos. Ora, se o movimento é uniformemente variado, significa então dizer que ele tem uma aceleração constante, que nós podemos inclusive calcular, porque nesse caso a aceleração é ΔV sobre ΔT. A velocidade final, menos 10, menos a inicial, 36.
o intervalo de tempo, o instante final, 40, menos o instante inicial, 35. E nós teríamos, portanto, uma aceleração de menos 46 sobre 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, conhecendo a velocidade inicial do trecho, assim como a velocidade final e a aceleração, se o nosso objetivo é descobrir o ΔS para esse intervalo, nós conhecemos uma equação do m e o v que resolve esse tipo de situação. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Nesse caso, tendo uma velocidade final de menos 10, uma velocidade inicial de 36. Por conta da aceleração negativa, esse sinal de menos, a aceleração valendo 46 sobre 5. A pergunta é, quanto vale o espaço percorrido nesse intervalo de tempo? Resolvendo a equação, nós encontramos um ΔS igual a 65 metros. O que significa, então, dizer que entre o instante 35 e o instante 40 segundos, o veículo percorre mais 65 metros. E isso além daqueles 40 metros percorridos lá no início, seguidos de 110 metros, seguidos de 180 metros, mais um trecho de 110, mais um trecho de 40, mais um trecho de 220 e agora um trecho de 65. Isso significa que até o instante 40 segundos, o veículo já tinha percorrido 765 metros. O detalhe é que ainda falta uma área para a gente calcular. Exatamente dos últimos 5 segundos de movimento, onde a velocidade volta a ter valor constante, agora uma velocidade negativa. Então, nós temos de novo um retângulo de base 5 e agora de altura 10. Lembra que para o cálculo da área a gente vai usar a altura 10, o sinal de menos tem significado físico, só para dizer que a velocidade inverteu o sentido. Então, um retângulo de base 5 e altura 10 tem uma área de 50, o que fisicamente significa, já que a velocidade é negativa, que o móvel retrocedeu 50 metros, de tal maneira que ao final dos 45 segundos, o espaço percorrido foi de 715 metros. 715 metros nos deixa com a resposta correta, alternativa D de dado.